No ar, pela TV CPAD, o seu programa Teologia em Foco. O nosso entrevistado de hoje é conferencista e líder da Comissão Jurídica e assessor jurídico da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Seja bem-vindo, pastor Abiezer Apolinário. Obrigado, Deus abençoe aos internautas, paz do Senhor. O foco de nossa entrevista de hoje é a Grande Tribulação. Vamos ao foco. Pastor Abiezer, o que é a Grande Tribulação? Eu vou responder primeiro fazendo uma breve consideração sobre esse evento, que é pouco falado, pouco ensinado, e por conta disto tem trazido grandes celeumas. A Grande Tribulação, na verdade, numa linguagem simples, para que as pessoas entendam, é um acerto de contas espiritual que Deus estabeleceu em seu cronograma dos últimos acontecimentos, especialmente voltado para o povo de Israel. Até porque Jesus disse em João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna, e quem não crê não tem a vida eterna, ainda por cima está sob a ira de Deus. Então a Grande Tribulação, na verdade, querido, é um período de que Deus manifestará a sua ira sobre todo o povo de Israel e, consequentemente, com todos que estiverem habitando a terra à época do acontecimento. Porque tribulação já existe. Por que então o termo grande adicionado à tribulação? Porque o próprio Jesus disse lá em Mateus 24 que o mundo é uma tribulação que o mundo nunca teve igual. Ou seja, a Grande Tribulação não poderá jamais ser comparada ou tida como sendo um evento semelhante a todas as outras tribulações. A Grande Tribulação, como nós vamos falar mais adiante, ele é um evento espiritual específico, com prazo determinado, que não pode ser muito longo, pois Jesus disse que se fosse muito longo, ninguém se salvaria. Então é um prazo determinado, uma época determinada, é um acerto de conta espiritual de Deus com a humanidade. E o que é que vai desencadear então a Grande Tribulação? Tudo conforme a Bíblia mostra, e espero desenvolver o tema ao longo desta entrevista, há uma personagem na história da humanidade que é alvo do amor de Deus, é alvo das bênçãos de Deus, porque essa personagem aceitou a Cristo e vive para Cristo e ama a Cristo e serve a Cristo, a igreja. E para que a Grande Tribulação seja desencadeada ou comece, tomando como referência dois acontecimentos bíblicos que demonstram isto, que foi o dilúvio e foi a saída de Ló de Sodoma, que para Deus desencadear o seu juízo, esses dois servos de Deus tiveram que ser tirados da terra. Noé sendo guardado na arca e Ló sendo tirado de Sodoma. Quando ambos saíram da terra, automaticamente desencadeou todos os juízos de Deus que veio sobre toda a humanidade. São dois tipos bíblicos que mostram como será a Grande Tribulação. Para que ela seja desencadeada como está programada, evidentemente que a igreja não mais poderá estar na terra, pois ela não é alvo da ira de Deus e sim do amor de Deus. Nós falamos há pouco a respeito do termo grande, e o senhor falou, na verdade, que é o juízo de Deus sobre o povo hebreu, sobre Israel. Sim. A questão é, o Holocausto foi uma espécie de grande tribulação, vai ser além daquilo que aconteceu no período onde cerca de 6 milhões de judeus morreram? Grande Tribulação é um evento singular. Tem características próprias, tem acontecimentos próprios
E é um período que o inimigo de Deus, o diabo, exercerá um controle sobre as atividades na terra. Conforme poderemos ver mais adiante, é um evento que é denominado biblicamente de o Dia do Senhor. Sendo esse Dia do Senhor com letra maiúscula. Ou seja, é como se fosse uma personalidade, um acontecimento ímpar. Não é um dia substantivo comum, é um substantivo próprio, Dia do Senhor. E como tal, é singular, é diferente e é específico. Nada aconteceu no mundo que se assemelhe. O Holocausto dos judeus, durante o período da Segunda Guerra Mundial, foi algo localizado, destinado a um grupo étnico. Agora não tem nada de grupo étnico, não é o homem comandando, é Deus exercendo o seu juízo sobre os pecadores. É diferente. Mas há quem diga que nós já estamos passando pela grande tribulação. E aí, o que é que o senhor diz? Entendo que nós não podemos formular teorias além da Bíblia. Graças a Deus por isso, que ela é os limites e os parâmetros dentro dos quais nós nos movemos espiritualmente. Ora, nós não podemos jamais pensar que já estamos vivendo a grande tribulação, pois, como eu disse, a grande tribulação é tempo de ira. É tempo de ira. E como tempo de ira, a igreja não poderá ser vítima da ira de Deus. Inclusive, destaco mais uma vez os dois exemplos, o de Noé e o de Ló. Aliás, Abraão, nosso pai na fé, arrancou de Deus um conceito espiritual que é vigente até hoje, fruto da misericórdia de Deus. Abraão perguntou: Senhor, tu julgarás o ímpio e o justo da mesma forma? E ele partiu para aquela série de perguntas: Senhor, se tiver 50, se tiver 40, Deus disse: não. Não, não e não. Eu sei distinguir o justo do ímpio, do que me serve do que não me serve. Deus disse: olha, se tiver em Sodoma 10, eu não destruirei Sodoma enquanto não tirar os 10. Então, essa visão de que a tribulação do tempo presente, que Paulo chamou de leve e momentânea tribulação, que não se compara com o peso de glória que vai ter, se é leve e momentânea, jamais terá a dimensão e o perfil da grande tribulação. Nós vamos para um breve intervalo, pastor Abiezer, já já nós estamos de volta. Amigo, irmão internauta, guarde um pouquinho, já já nós voltamos. Since the beginning of time, man has been fascinated about the end of time. Perhaps more mysterious to us than the story of how this world came to be is the story of how this world will one day cease to be. Travel through the Bible to its last book, the book of Revelation, and we find this riveting story in brilliant detail, played out through the lives of some intriguing characters cast in pivotal roles in the end times drama. Their actions jump from the pages. Their voices cry out to us from the future. And their lives give us pause, yet hope. So, through whose lives is the story of the end of this world told? The agents of the apocalypse. Quer se aprofundar nos estudos bíblicos com conteúdo e praticidade? Temos uma grande novidade para você. A Bíblia em fascículos, vendidos separadamente e com preço acessível. Cada um dos 31 fascículos vem com o texto bíblico e diversos recursos da Bíblia do Estudante Aplicação Pessoal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou ligue grátis para 0800 021 7373. A Bíblia em fascículos, mais um produto com a qualidade CPAD. A grande tribulação é um dos eventos do fim dos tempos. E sobre este assunto, nós continuamos conversando com o pastor Abiezer Apolinário. Bem, pastor Abiezer, o senhor falou no bloco anterior
que o que desencadeará a grande tribulação será o arrebatamento da igreja. Sendo assim, a igreja não passará pela grande tribulação? E onde é que nós encontramos na Bíblia, além dos exemplos que o senhor citou há pouco, respaldo para dizermos: a igreja não passará pela grande tribulação? Primeiro, nos reportemos às profecias do Antigo Testamento sobre a grande tribulação. São inúmeros os textos que falam sobre o acontecimento. Exemplo, Isaías 26, 20 e 21, o profeta fala: vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas, esconda-se por um momento, até que tenha passado a ira dele. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. Profeta Joel: aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo. Como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso ele virá. E o mais enfático de todos, além, são vários, foi o profeta Sofonias. Ele descreve o acontecimento da grande tribulação como o dia do Senhor de forma dramática. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Vamos agora para o escrito do apóstolo Paulo, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Ele falando sobre a igreja que vai ser arrebatada, ele diz que ela será composta por dois grupos bem distintos. O grupo dos mortos em Cristo e o grupo dos que estiverem vivos à época da vinda do Senhor. Os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados e juntos, diz ele, estaremos para sempre com o Senhor. Em seguida, no capítulo 5 da 1 aos Tessalonicenses, Paulo fala sobre o dia do Senhor. E dizendo assim: quando disserem que há paz e segurança, haverá repentina destruição. E sabemos, pela palavra do Senhor, que a grande tribulação terá dois períodos distintos. Um que aparentemente estará tudo bem, tudo em paz, mas logo na metade dela haverá uma mudança dramática das ações do anticristo e do diabo, consequentemente, e todos aqueles juízos que estão escritos no livro, a partir do toque da da abertura do primeiro selo, lá do Apocalipse 5 e 6 em diante, começarão a ser desencadeados. Na primeira etapa, aparentemente tudo normal, como Paulo disse, que o dia do Senhor, que haverá duas etapas: paz e segurança no início e repentina justiça no final. Mas repare que o capítulo 5 da 1 Tessalonicenses vem na sequência do 4, onde ele tratou da ressurreição dos mortos em Cristo e do arrebatamento dos vivos, ambos transformados. Logo, esses dois textos no Novo Testamento deixam bem claro, bem definido as duas etapas: a igreja arrebatada, formada pelos santos que morreram antecipadamente, mas que ressuscitarão como Cristo ressuscitou. Os que estiverem vivos serão transformados e serão arrebatados, para no capítulo 5, na sequência, ele fala sobre o dia do Senhor, que será um dia de trevas. Inclusive, ele diz no capítulo 5 da 1 Tessalonicenses que nós não somos daqueles que estão sujeitos à ira. Logo, fica bem caracterizado que a igreja estará fora da terra durante a grande tribulação. O senhor falou há pouco a respeito do anticristo. Bem, anticristo é um dos personagens, dos agentes que estarão na grande tribulação. Quais são exatamente os agentes que estarão na grande tribulação? Bem, inicialmente eu quero também me reportar ao que o apóstolo Paulo escreveu na 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2,
sobre a confusão de alguns de que os acontecimentos atuais que afligem a humanidade já é a grande tribulação. E que a igreja, portanto, estaria para ser arrebatada depois da grande tribulação. Como eu já mostrei, a grande tribulação será um evento específico, com características específicas, perfil distinto de tudo que já aconteceu. Aliás, Jesus disse. Mas Paulo fala antes que o anticristo, que ele chama o homem do pecado, que será humano, não será anjo, não será demônio, mas esse humano, ele será a personificação do diabo. Paulo diz que esse homem, enquanto não se materializa, ele se portará como se fosse Deus, inclusive requisitando a glorificação para ele, que embora ele não esteja ainda em plena operação, e digo por causa da igreja, a igreja é a grande barreira que segura toda essa ação maligna da grande tribulação. O texto diz lá, segundo as Tessalonicenses 2, que há algo que detém esse agente que impede a materialização de toda a maldade que vai acontecer na grande tribulação. Tem que ser alguém que seja tão poderoso como Deus para deter a força do mal. Isso se dá pela presença do Espírito Santo na igreja, com a igreja, que ele é o preparador, ele é quem cuida da igreja para ela ser arrebatada. Como Eliezer cuidou de buscar Rebeca para casar com Isaac, aquilo é um tipo claro da ação do Espírito em favor da igreja. Então, sendo ele Deus, porque o Espírito Santo é Deus, ele está, por conta da presença da igreja na terra, impedindo que isso se materialize. Então, mas Paulo diz, mas o espírito da iniquidade já opera. Então é tudo isso que a gente está vendo na humanidade, e como sinalização do fim dos tempos, realmente já é o espírito do anticristo. Porém, ele jamais se materializará enquanto a igreja estiver na terra. Consequentemente, o grande agente da grande tribulação é, sem sombra de dúvida, o diabo, que ele instrumentalizará todas as ações, inclusive num determinado momento, quando você lê no capítulo 6, na abertura do primeiro selo, sai um cavaleiro montado num cavalo branco, que muita gente pode pensar que é Jesus Cristo, e não é, ali é o diabo, porque Jesus Cristo está no capítulo 19 do Apocalipse, quando mostra que ele é chamado a verdade, e o diabo nunca usa a verdade para nada, ele é mentiroso, pai da mentira. Então, no capítulo 6, abertura do primeiro selo, sai o cavaleiro branco, e na abertura dos demais selos, só desgraças, só desgraças, só desgraças. E quando Cristo tiver para restaurar tudo, deter definitivamente a ação do mal, ele montado também num cavalo branco, chamado de o verdadeiro, aí ele retomará toda a situação. Voltaremos ainda no próximo bloco, falando sobre o anticristo, a besta e o falso profeta. E também já falaremos a respeito do fim da grande tribulação. Mas nós vamos para um breve intervalo. Conheça os livros da série Pregadores da Bíblia de Ciro Sanches Zibordi. Serão 7 livros e os 3 primeiros já estão à venda. João, o pregador politicamente incorreto. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. E Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Série Pregadores da Bíblia. Mais um produto com a qualidade CPAD.
Comentário Bíblico Beacon da CPAD, Antigo e Novo Testamento. Um estudo completo da Bíblia com uma visão geral de cada livro. Mais de 1000 sumários e esboços expositivos, além de sugestões homiléticas. Uma ótima ferramenta para pregadores e professores da escola dominical. Um dos mais conceituados comentários bíblicos dos Estados Unidos. Um clássico. Comentário Bíblico Beacon, Antigo e Novo Testamento. Um produto com a qualidade CPAD. Aqui no programa Teologia em Foco de hoje você tira algumas dúvidas a respeito da grande tribulação. Estamos entrevistando o pastor Abiezer Apolinário. Pastor, o senhor falou no bloco anterior que o grande agente ou agente principal da grande tribulação será o diabo. Bem, mas ele instrumentalizará quem? Quais são os agentes ativos que serão instrumentalizados por ele na grande tribulação? Pois não. Complementando a informação que eu dei no bloco anterior, na 1 Tessalonicenses 5, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Também o apóstolo Pedro complementa dizendo, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nele há será desnudada. Nós não podemos enfrentar o tema sem pensar num fenômeno espiritual que não é novo, sempre existiu. É o fenômeno da possessão, que o Espírito de Deus se apoderava de Sansão e ele fez todas aquelas proezas que ele fez pelo fenômeno da possessão. Sansão, enquanto humano, não tinha nenhuma condição de fazer o que ele fez. Mas uma vez que o Espírito do Senhor se apoderava dele, todo o seu corpo, sua mente, tudo estava sob controle do Espírito do Senhor. Ele viu uma força sobrenatural e ele fez tudo aquilo que se conhece. No reino das trevas não é diferente. Há também o fenômeno da possessão. E como há? E quando o diabo, que é poderoso, mas não é o todo-poderoso, que o todo poder pertence a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo, ele apenas é poderoso, ele se apodera de seres humanos e opera coisas tremendas. Basta lembrar que Jesus disse, eu escolhi 12 e um de vós é o diabo. Ou seja, Judas Iscariotes operou tudo aquilo que operou contra Jesus. Era quem? Aquilo que Jesus chamou em Lucas 22, o poder das trevas, que muitos crentes não fazem ideia do tamanho do seu poderio. Ora, Jesus escolheu 12, e ele próprio disse, um de vós é o diabo. E quando Paulo chama, na 2 Tessalonicenses, que o homem chamado filho do pecado é um humano que estará possesso, totalmente possesso e dominado por Satanás, que agirá de tal maneira, de forma tão poderosa, que vai causar todos os estragos que está na grande tribulação. Mas por outro lado, outros também incorporados por Satanás, agirão. O falso profeta, que a Bíblia diz que ele operará sinais e maravilhas que muitos dirão, mas é Deus, e não é. Não esqueçamos que lá no episódio de que vitimou a Jó, a Bíblia mostra que em dado momento desceu fogo do céu. E quem viu o fogo descendo dizia, não, veio do céu, é de Deus, e não é. Eram agentes malignos que Paulo nos esclarece lá, na 2 aos Coríntios, de que
se transforma em anjo de luz. Eu costumo dizer, querido, que Satanás é o primeiro travesti da história, porque ele lá no jardim ele se travestiu de serpente, falava, dialogava, e Paulo disse, olha, o diabo se transforma também, e não é de se estranhar que seus agentes se comportem como ministros na verdade. Então o que acontece? É preciso que o lado espiritual de quem está sob a ira de Deus na grande tribulação creia em operações milagrosas. Volto de novo ao apóstolo Paulo no capítulo 2 da 2 Tessalonicenses, quando ele diz que Deus envia o espírito de operação do erro, aquele espírito que vitimou Acabe, que o Micaías ou Miqueias dizia assim, o Senhor falou mal contra ti, se você for armojeleado você será morto. Ele não creu na verdade, creu na mentira. Não esqueçamos disto, que na grande tribulação operará a ira de Deus como fruto da rejeição a Cristo. Pastor, e o que marcará o fim da grande tribulação? A finalização dos 7 anos e, portanto, o término da grande tribulação, obrigatoriamente será a cessação de tudo. A guerra do Armagedon, onde as nações serão juntadas para guerrear contra Israel. Aí eles clamarão por Cristo, como está em Zacarias, eles verão aqueles que o traspassaram, não é isso? Cristo então virá agora como o grande general e acontecerá aquele evento que os teólogos chamam de parúzia ou parousia, que é o aparecimento, é o surgimento. E é por isso que muita gente confunde muitas passagens do Mateus 24, que é esse aparecimento, essa volta de Cristo pessoal, sobre o Monte das Oliveiras e tal, aquilo tudo, confunde com o dia da vinda do Senhor para arrebatar a igreja. Que nesse dia do arrebatamento da igreja, Cristo não estará fisicamente na terra. Paulo disse que seremos arrebatados ao encontro de Cristo nos ares. Ele não vai vir à terra, mas já para finalizar toda aquela situação, a guerra final, tudo o finalmente, Cristo virá e a igreja evidentemente com ele. Pastor Abiezer, muito obrigado. Nós não esgotamos o tema, lógico, é um tema muito amplo, poderíamos falar e nos deter, quem sabe, a falar apenas sobre os agentes da grande tribulação. Poderíamos falar, quem sabe, apenas a respeito da igreja nas mansões celestiais, que é um outro tema, que são as bodas do Cordeiro, lindíssimo. Mas nós ficamos por aqui com esta edição do Teologia em Foco. Muito obrigado. Eu só queria terminar lhe dizendo o seguinte, que é um grande erro que existe hoje no mundo espiritual da igreja. O povo de Deus não está sendo instruído com essas informações. É mais prático, e eu lamento muito quando eu vejo, eu que nasci praticamente dentro da igreja até esta data, sirvo ao Senhor, grandes ajuntamentos do povo de Deus com milhares de pessoas reunidas num lugar. Ninguém fala sobre o arrebatamento da igreja, ninguém fala sobre a glória eterna reservada ao povo de Deus. Se isso fosse, certamente que o povo estaria melhor. Então a TV CPAD pode ser esse canal, sim, em que as pessoas terão acesso a esta informação. Sim, sim. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu te convido a compartilhar este conteúdo, a comentar e a curtir também o programa de hoje. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e também ative as notificações para receber informações de novos conteúdos. Não esqueça, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque este tema é muito importante e vai despertar muita gente para a volta de Jesus que está se aproximando. A paz do Senhor a todos. Até nosso próximo encontro.